Hoje aqui nesse canal você vai conhecer todos os detalhes deste prédio onde eu comprei um estúdio de 18 metros quadrados lá em 2021, como foi todo esse percurso, por que eu escolhi a Vila Mariana, por que eu escolhi a incorporadora e alguns detalhes não legais que eu vou revelar para vocês, só de informação realmente de backstage. E ainda, como que eu escolhi a minha unidade em relação ao prédio, como que eu a decorei, quais foram as decisões que eu tomei nesse meio do caminho, tudo para que você tenha mais segurança, mais informações, para que realmente faça o seu investimento aqui em São Paulo de modo seguro, de modo mais tranquilo possível. Então, confere só esse vídeo que é algo inédito no mercado, que eu nunca vi nenhum corretor, nenhum investidor fazer para você. E eu vou começar hoje o vídeo de um modo diferente, do último andar lá para baixo, para o térreo, tá? Para o subsolo. Então, aqui, um dos pontos que eu gostei muito desse projeto quando eu fiz a análise dele é que ele tem esse lazer no rooftop. A gente está aqui no 17º andar. Essa aqui é uma área de co-kitchen, uma área de lounge, que eu sempre gostei desses projetos aqui da traziam esse ambiente bacana para as pessoas ficarem, e eu sempre pensei nisso aqui já pronto, já fotografável, instagramável, as pessoas virem aqui, fazerem as postagens, as marcações e etc. E ele ficou realmente de um jeito muito legal, assim como estavam nos materiais publicitários. A gente tem uma vista muito legal da cidade aqui em 360, ó, toda a região da Vila Mariana, metrô Vila Mariana, e ali no fundo a região já do Parque Ibirapuera. Então é uma área super bacana aqui com pôr do sol muito legal. Aqui hoje o céu está meio nublado, mas aqui bate uma luz magnífica que eu aproveitei muito quando eu tirei as fotos do meu anúncio. Peguei todas essas perspectivas realmente para trazer a pessoa aqui para o empreendimento, né, para ela já realmente sentir um pouco da experiência da hospedagem. Então esse espaço ficou muito legal, onde o hóspede pode fazer a locação por uso, né, ter uma cozinha aqui completa, aqui com cooktop, forno, onde ele consegue chamar mais pessoas ou comer o seu iFood, né? O casal consegue comer seu iFood aqui olhando a cidade, olhando o skyline. Então é bem bonito isso aqui à noite, no final do dia. E aqui ainda no rooftop a gente tem uma parte aqui da academia, inclusive está com um hóspede ali, então eu vou ficar aqui na parte externa. Também um outro lado aqui da Vila Mariana. Ali é a região tá vendo umas antenas lá no fundo? É a região ali da Paulista, então a gente está numa localização bem estratégica. Para lá é o metrô Vila Mariana e 300 metros para cá, nesse outro sentido já é o metrô, perdão, Ana Rosa e Vila Mariana atrás da gente aqui. Então tem um apelo quase 360 aqui do prédio. A gente tem para cá atrás, né? É o bairro da Vila Mariana em si, onde a gente tem as faculdades, a ISPM, a gente tem as faculdades ali da Fé Católica, então tem a ISPM e a Belas Artes que ficam aqui, que ocupam toda essa região universitária. Isso aqui há 4 anos atrás não tinha nenhum desses prédios novos, então já teve um adensamento aí de estudos voltados para isso. E aqui, vou mostrar de longe, a gente tem uma área de spinning com 6 bikes e também uma parte aqui de academia, que ficou bacana. Não tem muitos equipamentos, mas eu acho que atende muito bem aí a parte dos hóspedes, com algumas esteiras, pesos e uma parte multifuncional ali. Então é um espaço bem bacana que é muito utilizado aqui por quem se hospeda no empreendimento. E agora eu vou descer com vocês até lá no -1, onde tem mais áreas de lazer, tem um coworking muito legal. Depois a gente sobe para a minha unidade. Então vamos lá? Aqui o projeto ele tem uma peculiaridade que a rua principal, né, a Avenida Domingos de Moraes, ela é mais alta do que a Rua dos Fundos, né, a Vila Mariana ela vai caindo. Então esse andar aqui ele é o -1, é um abaixo da rua. Então aqui é todo o espaço de coworking, de trabalho, de convivência também, então ficou bem interessante. Aqui a gente tem uma sala de reunião onde é possível fazer a locação por uso, né, per use. Então ficou bem iluminado, os janelões aqui voltados para o vizinho. A gente tem estações aqui compartilhadas e também esses espaços aqui bem interessantes também, inclusive com algumas possibilidades aqui de fechamento de vidro. Então ficou muito legal. Você vê que é um espaço que as pessoas realmente utilizam. Quem vem a São Paulo a trabalho, quem estuda aqui perto, enfim, N situações. É um espaço assim muito bacana e já foi projetado para o pessoal aqui da House fazer essa instalação desse mini mercado, que é um quebra-galho ali para
uma refeição pronta, alguns salgadinhos, chocolates, etc. E também um espaço de vinho aqui e 4 geladeiras para os hóspedes aí quebrarem um galho com alguns congelados. Então, a pessoa pega ali, paga ali no caixa e sobe para a sua unidade. Ou fica aqui, né? Fica aqui curtindo esse espaço, né? Tem uma máquina de café ali, então fica conversando. Se são amigos, são casais, eles podem ficar aqui, comer aqui. É um espaço bem democrático, né? Com uma pia de apoio. E também um espaço que eu acredito que não pode faltar nesses apartamentos compactos para investimento. Tá fechado aqui, que é justamente essa parte de pet. Então aqui a gente tem, ó, são 2 baias aqui com água quente para dar banho nos cachorrinhos, nos gatinhos. E ali toda uma parte de gradil, né? E ali também tem uma área externa onde eles podem brincar e tudo mais. E tem um sofá de apoio ali no fundo também, onde o hóspede pode ficar, o morador. Então é um espaço bem bacana. Vamos subir lá para o térreo agora para vocês verem o acesso e também as partes de lavanderia. Ó, esse aqui ficou o hall, ficou bem bacana, tem um pé direito duplo. Aqui os hóspedes conseguem esperar o Uber. Ficou bem interessante, eu gostei do resultado. Ali ele tem uma porta onde somente os proprietários têm acesso à biometria e os hóspedes precisam acionar aqui a zeladoria para poder fazer a liberação da pessoa que entra, né? Então, aqui no térreo você tem esse espaço. Aqui a área de delivery, são 2 salas, onde o prestador, o Mercado Livre, etc., vem, coloca aqui as mercadorias e faz o cadastro ali junto com eles e aparece no nosso aplicativo. E aqui tem 2 áreas, tem 2 elevadores que sobem para as promadas NRs, né? São NRs e a R2V, não tem HS aqui. Desse ponto aqui tem a parte do maleiro, que é muito legal. Então, se o hóspede chega antes do horário do check-in, ou vai sair depois do check-in, ele consegue deixar aqui as malas. E a gente, inclusive, tem um banheiro aqui que é muito legal. Então, vou para uma reunião, mas eu não posso fazer o check-in ainda. Então, a pessoa ela vem, toma um banho, faz a sua higiene aqui e deixa suas malas e depois ela sai, né? E depois ela volta no horário do check-in. É muito legal, muito útil isso. Eu estou tendo a explorar isso nos anúncios para que realmente vire um diferencial. E agora aqui para vocês, ó, esse aqui é o hall dos elevadores residenciais. E aqui a gente tem já o Grab and Go, né, que é o conceito de café. A pessoa paga, toma, pega aqui, fica bem interessante, muito funcional. A parte da lavanderia coletiva, esse aqui é o último lazer aqui embaixo. Você tem aqui a parte de ferramentas, né, que não funciona muito bem, porque você vê, ó, já sumiram algumas ferramentas. Isso aqui é só de enfeite no final das contas. E aqui a parte onde a gente terceirizou as lavanderias para a Omo, né? Então você vê que é bem estruturada, né? Tem um pedaço para dobragem, para passagem. Então são 4 lavas e 4 secas que funcionam no sistema Perpay-Use, que o hóspede vem, faz o cadastro e utiliza. Funciona muito bem. Bora subir agora lá para ver o meu apartamento e conversar um pouquinho mais? Ó, indo lá para a unidade, o primeiro cuidado que eu tive é de não pegar essas unidades que são de frente para elevador. Eu particularmente não gosto por conta do entra e sai, de mala e etc. E eu não queria arriscar em termos de acústica para o meu hóspede ali, isso começar a ser um entra e sai, um barulho. Bom, essa aqui é a minha unidade de 18 metros quadrados, tá? Eu vou agora mostrar o que eu recebi da incorporadora, que foi já realmente pensado, que eu vi isso como uma vantagem para mim, porque me economizou aí uns 15 a um mês de obras, né? Que foi justamente o recebimento da fechadura eletrônica de lock, muito boa também. O piso de porcelanato cerâmico cinza, acinzentado, deve ser 60 por 60, mais ou menos. Toda a parte de rodapé também recebido. A iluminação aqui com essas réguas um pouco fracas, mas suprem a demanda. Eu não queria mexer nisso por enquanto. O ar-condicionado, ele não foi entregue, mas através de uma briga nossa dos moradores, porque ele estava constando que seria entregue e não foi entregue. Esse é um sistema VRF, então todas as unidades desse lado aqui do prédio funcionam através desse sistema, que você tem como se fosse aquele multi-split, né?
onde você tem uma máquina alocada em um ponto e todos os apartamentos têm isso aqui, essa máquina, a evaporadora, que funciona de modo independente, mas somente frio ou calor. Não... Aí também a parte de bancadas, pias, metais, tudo isso aqui eu recebi, as louças, os chuveiros, o chuveiro, né, que tem aqui toda uma parte de aquecimento central também. Então isso estava tudo incluso e me economizou aí um bom tempo de obra. Agora falando um pouco para vocês em termos de decoração em si, a gente está falando de 18 metros quadrados, né? Então realmente eu queria que fosse algo muito clean, muito aberto, com poucos armários, somente o mínimo necessário para que não transmitisse essa sensação de claustrofobia, né? Eu queria que esse apartamento fosse desse modo, muito simples, muito clean, mas muito bonito e aconchegante, e de certo modo sofisticado. Então, eu coloquei a cama desse lado, com os 2 pontos de acesso das pessoas, né, 40 centímetros aqui nessa lateral, já com uma cabeceira ali que fizesse a integração, posicionei uma decoração aqui em cima, e pela construtora esse armário estava aqui, mas eu queria um espaço maior de bancada, tá, para colocar mala, para trabalho, para comer, fazer um café da manhã confortável. Então eu peguei esse armário e coloquei ele aqui, que eu acho que é um dos poucos do prédio que está nessa posição, porque a maioria está lá do outro lado. E é um armário espaçoso, funcional. Ó, tem aqui um cabideiro, um espaço embaixo e esses 2 gavetões que foram pensados para que a gestora utilizasse esse espaço como se fosse um estoque, digamos assim, tá? Tem chaves e é fechado. Aí desse lado aqui, na cozinha, a gente tem uma parte de limpeza, onde ficam alguns materiais de limpeza. A geladeira, eu fiquei muito na dúvida se eu pegava aquela mais alta, se eu pegava o frigobar, e no final das contas ficou esse meio do caminho aqui, que eu achei funcional, porque eu consegui ganhar esse espaço aqui em cima, que ficou a área do café. Isso aqui não tá do jeito que eu queria, mas enfim, tá por enquanto tá desse jeito. Tá um pouco cru ainda, talvez valeria melhorar um pouco mais. E eu fiz os armários aqui embaixo, né, com 3 gavetas e 2 armários. Vocês percebam que ainda é um espaço que sobra ainda, né? Para essa locação você não precisa de muito armário, tá vendo? Que fica tudo meio solto ainda, apesar de ter todo o equipamento necessário para a pessoa se hospedar, ainda fica muito sobrando espaço. Então eu vejo as pessoas gastando muito em marcenaria, colocando armário aqui para todos os lados, ali em cima da cama. É algo completamente desnecessário, é um gasto extra absurdo que você tem logo no começo, já que você não está tendo nenhum tipo de retorno. Então eu quis colocar o mínimo necessário aqui, para que a pessoa tivesse conforto, mas não tivesse exageros assim, porque você vai muitos Airbnbs, você abre as portas, são todas vazias, então não tem necessidade nenhuma gastar com a marcenaria. E aqui eu fiz a opção de comprar esse cooktop que se desliga automaticamente, para que, sei lá, que a pessoa esquece ligado e vai embora, daqui a pouco ele começa a pegar fogo no apartamento em si, então esse aqui ele desliga automaticamente, e se a pessoa quiser colocar, ela coloca dentro aqui numa gaveta, e ocupa esse espaço de bancada também, então você não imobiliza esse espaço. Pensando em todos os usos de todos os centímetros, justamente aqui. Então aí a decoração também muito clean, né, muito aberta, madeira, branco e preto, que é o da decoração, e também conversando aqui com o forro, que é o forro de cimento queimado. Aí em termos de decoração, eu escolhi uma paleta de cores, né? Eu gosto muito dessa composição do verde, branco e o azul. Traz um clima tropical, né? De mata, de aconchego. Então eu apostei nisso aqui, eu escolhi as cores e fui compondo aí com os quadros, com a parte aqui das plantas também artificiais, né? Então ficou aí alguns itens distribuídos. Depois eu quero colocar o espelho ali no final. E aqui também é uma marcenaria muito simples, somente aqui embaixo, para que a pessoa pudesse colocar ali parte do papel higiênico e apoiar algumas coisas delas aqui, nada de móvel para todo lado, sabe? E um espelho também bem clean, bem tranquilo. E o box também é bem sucinto aqui. É isso. E agora eu vou mostrar para vocês a escolha da unidade, que eu peguei aqui a unidade que ela está mais pro fundo, né? Ali é a Avenida Domingos de Moraes, então você vê que tem um ônibus parado ali, então tem um trânsito
de carro, de veículos. E ali do outro lado, deixa eu dar um zoom para vocês, ali nessas árvores é a Avenida Vergueiro, que também tem um fluxo de veículos. Então, eu queria que meu apartamento estivesse longe desse barulho, porque ruído é sinal de avaliação ruim no Airbnb. Eu peguei a unidade que justamente já estivesse livre dessa construção vizinha. Eu não gosto de apartamento emparedado, eu acho que desvaloriza muito. O apartamento, na hora de vender, pro andar de baixo, vai ter 20, 30% a menos do que o meu, que tem essa vista livre. Então aqui eu pego o sol o dia todo, o sol nasce ali, ele faz a volta aqui, e vai morrer lá do outro lado, então tu consigo também ter o pôr do sol. Então ele está muito bem iluminado, muito bem ventilado. Eu acho que isso faz muita falta se a pessoa, por exemplo, vai morar no dia a dia aqui, vai morar por mais tempo. Isso é um item que agrega muito na locação, né? Se você tiver ali um segundo, terceiro andar, provavelmente a locação vai ser muito mais barata do que o meu, que já está no 8º andar. E aqui ainda consigo ter a vista da Vila Mariana, ver os prédios, enfim, tem um horizonte gostoso aqui. Então essas foram as minhas decisões acerca da decoração, da arquitetura e do projeto. Falando agora de um pouco de backstage para você, abrindo alguns cenários, algumas informações. Eu comprei esse apartamento lá em 2021, quando a taxa Selic estava no seu menor patamar. E eu esperava receber o apartamento em 3 anos, já com uma taxa Selic um pouco mais alta, mas não tanto quanto estava na época que eu recebi, um ano depois. Pois é, o apartamento atrasou um ano para eu retirar as chaves. Então esse é um detalhe que hoje eu já pago um financiamento que me compromete um pouco mais do que eu esperava na minha viabilidade financeira, né? Quando você passa um ano, a taxa já mudou, né? Virou de 2 dígitos, então mudou bastante o cenário. Hoje a gente ainda tem um amadurecimento do apartamento como locação, então o meu retorno líquido ainda está bem baixo depois do pagamento ali do financiamento. E tem meses, inclusive, que eu fico abaixo disso, né? Eu coloco mais do que eu retiro. Então isso é um item importante. Sempre que você vai comprar um apartamento na planta, procure comprar sempre quando as taxas estão no seu máximo, né? Como é o caso hoje de novembro de 2025, a gente está 15%. Daqui 3 anos, 4 anos, quando você vai receber o seu imóvel, a taxa, o ciclo de taxa Selic já baixou, você vai conseguir fazer o financiamento numa taxa muito menor do que se você comprasse igual eu fiz, tá? Então é uma dica muito valiosa para quem quer fazer investimentos no mercado imobiliário. Sem falar do que quando a gente tem uma taxa no mínimo, né, ou em tendência de baixa, as pessoas se sentem mais motivadas a comprar imóveis. E as incorporadoras começam a lançar mais. O que acontece? Os preços explodem. É quando justamente a gente tem um ganho máximo de valorização nesses ciclos, né? Quando a demanda explode e a gente tem muitas pessoas procurando apartamentos e as construtoras sobem os apartamentos, os valores dos imóveis, o pessoal que tem terreno vende mais caro, enfim. É um movimento crescente e onde você consegue ter um incremento de valor. Então, sempre que você for buscar na planta, compre no momento de alta da taxa Selic, quando ela estiver mais alta. O mesmo acontece para a Bolsa de Valores, né, e tudo mais. Se você sempre comprar onde os movimentos onde as pessoas estão mais alvoroçadas, onde tem mais notícias positivas na mídia, mais pessoas comprando, você vai sempre pagar o mais caro. Agora, quando tiver uma tormenta, todo mundo vendendo, mercado em baixa, é a hora que realmente os grandes tubarões compram o mercado e vão colher ali os lucros mais lá para frente, quando as sardinhas realmente acordarem e ver que está todo mundo comprando e sai todo mundo em manada ali comprando, em cardume, né? Sai todo mundo em cardume comprando as ações. É a mesma coisa com o mercado imobiliário, é comportamento humano, tá? Não tem como fugir disso. Outro ponto que eu queria trazer para você de extrema atenção é você tem que escolher muito bem de quem você está comprando. Esse prédio aqui, ele é da tá? Uma incorporadora aí tida como uma das mais melhores do mercado. E na época que eu comprei, eu tinha essa visão ainda também, que era uma incorporadora boa, que lançava bons produtos, que tinha uma boa entrega, um pós-venda. Mas foi completamente o contrário. Que eles começaram as obras com um ano de atraso, me entregaram com um ano depois também de atraso. Já te passaram os 180 dias ali de prazo legal para que não aconteça o pagamento de multa. E até hoje eu ainda estou com eles para receber a multa ali de atraso de quase 4 meses. Enfim, vai ter que acontecer isso no Poder Judiciário, tá? Então, além de todas as dores de cabeça, como infiltrações, o ar-condicionado que não foi entregue. Então, meus caros, olhem muito bem o Reclame Aqui, confiram essa nota dessas incorporadoras, confiram principalmente os pontos relativos às entregas, ao pós-atendimento, a como que elas estão lidando com as reclamações dos proprietários, né? Se
se elas estão resolvendo os problemas ou se elas estão deixando ali de qualquer jeito. Então, olhem essas informações que são muito importantes, que causam muita dor de cabeça para você que às vezes está longe de São Paulo, não tem o suporte de um corretor aqui, que às vezes o pessoal vende e desaparece. Mas é muito importante, principalmente para você que está fora de São Paulo, ter essa tranquilidade que vai receber um produto adequado, construído de modo bom, né? Não é 100%, porque infelizmente a construção civil no Brasil ainda é algo muito artesanal, então sempre a gente vai ter um detalhe ou outro, mas que não virem grandes dores de cabeça e grandes desgostos com o produto que você vai receber, com o investimento que você vai realizar, e tem ali uma expectativa em torno dele. Outro ponto, por que 18 metros quadrados, já que o apartamento, porque muita gente pensa que é muito pequeno. Eu comprei ele basicamente pensando na locação de short stay. A minha ideia não era alugar para longas temporadas, né, para longos tempos, ali 30 meses, seguir um contrato de aluguel tradicional. Justamente eu queria que ele rodasse o máximo e o melhor possível. Então o valor do apartamento foi bem legal, foi bem baixo. Na época ali saiu abaixo dos 300 mil, aí quando teve as correções dos INCCs ali, que explodiu lá na época da pós-pandemia, que subiu um pouco o valor dele. Tá? Então, mas a ideia justamente era isso, era rodar no short stay. E 18 metros quadrados é um tamanho de quarto de hotel muito confortável, inclusive. Tá? Então eu acredito que isso funciona muito bem. Existe aí uma diferença entre os apartamentos que têm varanda e os que não têm varanda, como o meu, no valor da diária, mas eu entendo que no final das contas não compensa o valor que se você coloca mais, sabe? Assim, a diferença de diária que a pessoa consegue não compensaria. Talvez ali se tivesse um dormitório separado ou 2 dormitórios já começaria a valer a pena. Bom, eu escolhi Vila Mariana porque é uma região que eu já morei aqui, eu conheço muito bem. A gente tem 2 metrôs aqui, né? Eu estou bem no meio de 2 metrôs, Ana Rosa e Vila Mariana. Aqui na parte do bairro a gente tem 2 grandes faculdades particulares que recebem pessoas de fora. A gente tem uma forte também linha de colégios pré-vestibulares, Objetivo, Anglo, aqui na região também. Então tem muitos estudantes de fora. Isso é um ponto positivo. Aqui também tem muito poucos hotéis. A gente tem um apenas aqui na frente, de grande porte. Então isso traz uma concorrência mais interessante do que se eu tivesse grandes redes hoteleiras por aqui. A gente tem em volta também tem muitos hospitais, então a gente recebe também hóspedes que vêm para passar uma semana estudando, 2 semanas, e são hóspedes recorrentes também, além de algumas empresas que fazem locação de corporativa, né? Tá? Então, eu gosto da Vila Mariana por conta disso. Hoje a gente tem muitos estúdios aqui na região também, saíram muitos apartamentos, isso já começa a acender uma lanterna amarela para ver se realmente a gente começa a medir o mercado, se começa o valor da diária começa a baixar, não começa a subir. Então isso a gente tem que ficar atento também, né? A gente não pode se apegar a essas paredes aqui e falar, não, eu vou morrer com esse apartamento aqui. Não, a gente tem que estar sempre de olho no mercado, entendendo o que está acontecendo. Se começa a aparecer muita concorrência, se o mercado começa a ficar muito difícil, é hora de repente de sair do investimento e vender ele e partir para um próximo, né? Então é por isso que esse apartamento está ali. Se aparecer alguém querendo comprar, eu vou vender ele, mas eu estou de olho justamente, né, nisso daí. Por enquanto estou bem satisfeito com ele. A gente está no estágio aí de amadurecendo, mês a mês a gente está conseguindo ter um retorno melhor e eu acredito que ele ainda vai render muito bem para mim. Bom, é isso, falei muita coisa, tem muita informação relevante, somente de quem está ali com a pele em jogo consegue trazer para você. Abri alguns bastidores de como foi a compra para você, dei algumas dicas valiosíssimas que eu costumo dar somente para os meus clientes que compram comigo, que fazem os investimentos comigo aqui em São Paulo. Então espero que você tenha gostado, tenha feito muitas anotações e tenha também compartilhado esse vídeo aqui com seus amigos investidores, suas amigas investidoras, para que elas tenham mais informações. Então, se você também quer entrar nesse mercado de estudos aqui em São Paulo, que ainda tem muito espaço. Agora a gente teve também a questão do HS, do HMP, que tirou do mercado todos esses apartamentos incentivados e legais para o Airbnb. Então agora quem tem R2V, que é o meu caso, a gente vai conseguir surfar um pouco melhor isso, tanto em termos de valor da unidade, que vai voltar ao patamar de mercado, ele não vai estar subvalorizado como os HS fizeram, como também no valor das diárias, vai começar a se regularizar. Um outro ponto também muito relevante, uma notícia que saiu recentemente,
que os incorporadores estão desestimulados a fazer esses estúdios. Isso eu vejo na prática hoje, muitos lançamentos sem estúdios vindo mais, sem estúdios embarcados, algo que era obrigatório há 1, 2, 3 anos atrás, hoje já é opcional. As incorporadoras estão fazendo ali os puros sangues, né, os apartamentos maiores puramente, às vezes com uma loja, e os estúdios NR se transformaram em algo que o proprietário compra junto, é como se fosse um office. Então não tem mais essa mistura maluca que eram os estúdios e em cima o prédio residencial. Então isso vai reduzir muito a oferta dos estúdios, sendo que a gente ainda continua com uma demanda muito forte das pessoas querendo se hospedar, as pessoas casando mais tarde, as pessoas se separando, enfim, querendo morar em apartamentos funcionais e compactos, muito bem localizados. Então eu acredito que esse vai ser um outro movimento de mercado também, que vai ser muito legal, muito interessante para quem tem um estúdio R2V ou NR, e isso vai começar a melhorar para a gente aí nos próximos meses. Se você gostou de todas essas dicas, de todas essas informações, compartilhe esse vídeo, me ajuda deixando o seu like, para que outra pessoa também que não me conhecia anteriormente como você possa me conhecer, possa usufruir de todas essas informações. E também, último recado, se você quiser uma assessoria especializada de um corretor que investe e é arquiteto também, entre em contato comigo através do link que está aqui na descrição e a gente marca uma consultoria online ou presencial para eu te trazer os panoramas, trazer os empreendimentos que eu acredito, trazer as incorporadoras que eu acredito, que entregam, que tratam bem os clientes, que fazem um pós-venda ótimo também. Que além desse, eu também tenho outros investimentos, converso com muitos investidores e tenho também informações privilegiadas no mercado através das gestoras que têm ali o dia a dia do mercado. Então, se você quiser mais informações a respeito dos serviços de corretagem imobiliária e intermediação, entre em contato comigo pelo WhatsApp aqui, no link direto, que a gente bate um papo e a gente te conduz do melhor modo para que você faça um investimento seguro, um investimento tranquilo, que te dá retorno e rentabilidade aí por longos anos. Então, é isso. Forte abraço. Eu sou o Luiz Iscompaim, corretor de imóveis e arquiteto aqui em São Paulo. E até o próximo vídeo. Tchau!